Jesus é missão, a igreja é missão. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nos encontrando através deste vídeo para o terceiro encontro de formação dos missionários em vista do mês de outubro, quando a nossa atividade missionária será intensificada, compartilhando com o Papa e com toda a Igreja espalhada no mundo inteiro desta atividade missionária, não somente na reflexão e na oração, mas também na prática de uma ação missionária nas ruas, nos povoados, nos condomínios, onde é possível, para anunciar a beleza, a alegria e a paz que nós encontramos em Jesus Cristo, e convidar estas pessoas, quem sabe já participaram da vida da igreja, que agora estão com um pé dentro e um pé fora, um pouco distantes, a pandemia, e tudo serve para justificar um pouco uma distância que a longo prazo se torna muito perigosa. Eu quero recordar que nós fizemos uma primeira formação, nós discípulos missionários encontramos com Jesus Cristo hoje, e este é motivo do entusiasmo, da paixão, esta experiência de Jesus como uma presença real que entra no coração, ilumina a inteligência. Quando ouvimos a palavra de Deus, quando acontece alguma coisa que nos surpreende, quando vemos um testemunho bonito de alguma pessoa que vive com tanta alegria a sua fé, que nós ficamos admirados, e então nós entendemos que o caminho da fé pode se tornar um caminho muito real, não de palavras, mas de uma vida que floresce para a beleza e para a paz. E o segundo tema era nós unidos a Cristo, e todos estamos unidos a Cristo porque recebemos o batismo. O batismo é o fio que nos liga diretamente a Ele. Formamos o seu corpo e, portanto, agora, como missionários, alargamos este seu corpo, formando comunidades de vida fraterna. E numa grande paróquia se podem formar outras comunidades de vida fraterna que começam a encontrar-se, a reunir-se para dar atenção à palavra de Deus, para partilhar a vida, as preocupações com a educação de um filho, com um emprego, com uma situação complicada da família. E assim, pouco a pouco, floresce uma vida que é mais digna, é mais bonita, porque corresponde mais ao que o Senhor Jesus foi sempre nos pedindo. Como ponto de partida, eu quero retomar umas palavras que o Papa Francisco pronunciou no Brasil, em 2013, quando estava no Brasil por causa da Jornada Mundial da Juventude. E então ele falou com os bispos no arcebispado do Rio de Janeiro, no dia 27 de julho de 2013. Mas veja que bonitas estas palavras. Somente a beleza de Deus pode atrair. Por isso, quando vamos até as famílias para convidá-las, não vamos ali dizendo é uma pouca vergonha que vocês batizados nunca aparecem na igreja. Não vamos lá para reclamar deles, mas para dizer que eles são amados e podem chegar sim para corresponder a este amor e crescer nele. E depois o Papa continua assim: o caminho de Deus é o encanto que atrai. Deus faz-se levar para casa. Ele desperta no homem o desejo de guardá-lo em sua própria vida, na própria casa, em seu coração. Ele desperta em nós o desejo de chamar os vizinhos, para dar-lhes a conhecer a sua beleza. A missão nasce precisamente dessa fascinação divina, dessa maravilha do encontro. São palavras admiráveis que poderiam ser suficientes para só nestas palavras para
a nossa formação, porque é desta atração, deste fascínio que nós experimentamos com Cristo, que nasce então o ímpeto de querer comunicar a vizinhos, a outras pessoas do bairro, no condomínio vizinho, no outro bairro, esta possibilidade de superar a solidão, de superar aquela maneira de viver sempre lamentando-se de tudo, reclamando da vida, e depois assim, nosso dia vai se enchendo de amargura quando vivemos dessa maneira, perdemos o melhor, perdemos o gosto de viver. E nós podemos reencontrar este gosto de viver, reencontrando o Senhor e comunicando isto a outras pessoas. Enquanto nas duas formações anteriores eu acompanhei principalmente a Palavra de Deus, especialmente os Evangelhos e as cartas, o Novo Testamento, neste terceiro momento eu quero utilizar como ponto de referência as diretrizes gerais da ação evangelizadora, que vão de 2019 até 2023. O documento da CNBB, as diretrizes, nos fala de alguns pilares. O primeiro pilar que constrói a casa onde Jesus pode ser acolhido é a palavra de Deus. Os Atos dos Apóstolos relatam que as comunidades cristãs concentravam-se nas casas para uma vida fraterna, partilhavam também a comida, mas, sobretudo, estavam atentos para ouvir a palavra de Deus. O contato intensivo com a palavra de Deus, que se transforma facilmente em oração, em pedido a Deus, confere à reunião da comunidade um caráter de verdadeiros discípulos do Senhor. Então, o primeiro pilar importante para estas comunidades que nós queremos formar, as que já existem, as novas, é a palavra. O segundo pilar é o pão. Portanto, a liturgia, a Eucaristia, poder se alimentar de Jesus Cristo para que o nosso ânimo seja realmente renovado e fortalecido. Diante da samaritana, Jesus pediu: dá-me de beber. O Senhor Jesus tem sede da entrega confiante a Ele de nossas comunidades, do nosso empenho missionário. Quer beber o nosso próprio coração para restituir a Ele toda a alegria da vida. O terceiro pilar é o pilar que eu considero muito importante, especialmente neste tempo de pandemia ainda, o pilar da caridade. Quer dizer, na fé cristã, a espiritualidade está centrada na capacidade de amar a Deus e ao próximo. Rezar, servir, amar, porque sem oração não existe vida cristã autêntica, mas também sem caridade, que se comove e procura socorrer a necessidade e o sofrimento da outra pessoa, também não podemos considerar aquela uma verdadeira comunidade cristã. E também uma certa atenção às questões da sociedade, a defesa da vida, da ecologia. Em suma, pouco a pouco vamos alargando o nosso horizonte. Importante é uma postura de serviço, de diálogo, de respeito à dignidade de cada pessoa humana, da defesa de quem é empobrecido, marginalizado, de compaixão e de busca da justiça e do bem para todos, não somente de alguém que se dá bem na vida, mas o bem de todas as pessoas. A evangelização do mundo atual não pode prescindir também do trabalho. O trabalho humano é uma chave muito importante de toda a vida em sociedade. Então podemos ver, por exemplo, tem uma atenção para ver, na minha empresa estão abrindo uma vaga, e logo comunica isto a alguém da comunidade que perdeu o seu trabalho.
Então, é um cuidado, inclusive para perguntar a colegas se na empresa deles tem alguma abertura de vaga de trabalho, para que esta praga que é o desemprego possa ser enfrentada com gestos de amor e de atenção. O quarto pilar é o da ação missionária. Quer dizer, não ficar em casa assistindo televisão e navegando pelas mídias sociais, felizes porque tudo está indo mais ou menos de uma maneira arrumada. Na realidade, a missão é esta vontade, porque temos uma coisa tão grande dentro do nosso coração e entre nós que queremos partilhar com outros que vivem, quem sabe, mais isolados ou na tristeza. Como é que fala Jesus? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomarei refeição com ele e ele comigo. É no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Jesus está à porta e bate através da minha mão que bate naquela porta daquele vizinho. E convida aquele vizinho através da minha voz, da tua voz. E então temos que ter esta coragem para viver uma ação missionária, não deixar ela aos especialistas. Os especialistas são importantes, mas nós, cada um, somos chamados a abraçar esta condição de missão. A missão é fundamental, um aspecto fundamental da vida cristã. Se a vida cristã não é missionária, nós podemos duvidar que seja realmente uma vida cristã. Conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que nos ocorreu. E fazê-lo conhecer através de nossas palavras e do nosso testemunho é aquilo que nos dá muita alegria. Se alguma coisa nos deve inquietar e preocupar, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, sem a luz, sem a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que o acolha. E às vezes a solidão que o isolamento da pandemia revelou se torna pesada. Se torna muito pesada. Uma comunidade, por precária que seja, tem toda a alegria de momentos de convivência baseado não em coisas vulgares ou banais, mas nesta presença de Jesus Cristo que nos reanima a todos. Sucede não poucas vezes que os cristãos sintam maior preocupação com as consequências sociais, culturais e políticas da fé do que com a própria fé. Falava Bento XVI, o Papa Bento. Mas, então, por causa disto, ele quer nos incentivar a comunicar exatamente aquilo que é o essencial da fé, o amor de Cristo por nós e a possibilidade da nossa resposta. Um modelo para a nossa ação é sempre a comunidade dos primeiros cristãos, que eram perseverantes na escuta dos apóstolos, na comunhão fraterna, na partilha do pão, na oração e na missão. Isto é para nós de extrema atualidade. E a comunidade então se torna uma casa, na qual é possível, sim, reencontrar o Senhor e sua palavra. A casa como lugar da ternura, a casa como lugar do acolhimento, não da dureza. Já a família pode utilizar esta postura de acolhida, de estima com os filhos, com a nora, com outras pessoas que estão ali, que fazem parte daquela família, mas também a comunidade cristã. Necessitamos de um mundo, de alguns lugares, pelo menos, nos quais cada um se sinta amado, acolhido, valorizado, estimado. Por quê? Porque participamos da vida de Cristo, todos temos o mesmo batismo, e então isso já nos cria como uma comunhão poderosa em Cristo. E a casa é o lugar das famílias.
A família, então, quer uma atenção especial, que cada família possa ir repensando sempre mais a sua vida à luz do Senhor Jesus, porque é somente com a luz de Cristo que a família pode se fortalecer e atravessar os momentos de dificuldade, deixando-os depois para trás e continuando a própria caminhada de vida no afeto e no amor sincero. E de novo, o documento aqui nos recorda os pilares. Cada comunidade deve estar atenta que não falte nenhum pilar da palavra, do pão e depois da caridade fraterna, do serviço à vida e finalmente da ação missionária como uma atividade que de nossa parte queremos concentrar intensivamente neste mês de outubro. O Papa Francisco apresenta o modelo missionário para os nossos tempos, a iniciativa de procurar as pessoas necessitadas da alegria da fé, o envolvimento com sua vida diária e seus desafios. A iniciativa quer dizer, eu não fico esperando em casa que alguém venha me procurar e assim eu arrumo uma Bíblia para lhe dar de presente, quem sabe. Não, eu tomo a iniciativa de ir até a casa dele e bato na porta e me apresento. Eu sou da comunidade cristã. Queria dizer que temos possibilidades de reconquistar um pouco o caminho da fé, porque esta pandemia arruinou tanta coisa e muita gente está desanimada, etc. E então é desta forma que nós podemos ir crescendo juntos, reconstruindo uma unidade perdida, porque sempre parece que na convivência deste mundo, cada um procura ver o defeito do outro e logo dizer o que não presta. Nossa, olha, e sempre vê algum defeito. Temos que virar isto pelo avesso e poder conviver participando para dar atenção aos aspectos positivos de cada um que compartilha a nossa caminhada de fé. E para terminar, eu queria recordar que sob a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Conceição Aparecida, a Igreja se coloca confiante na esperança de que nós possamos percorrer um belo caminho, formar comunidades que vão fazendo a experiência de toda a alegria de crescer na fé, no conhecimento da Palavra de Deus, na frequência da Eucaristia, no sacramento da penitência, para pedir perdão daquilo que pode atrapalhar a nossa vida e pesar na nossa consciência, porque a misericórdia do Senhor é a coisa maior, o dom maior que nos é feito. E se o Senhor, diz o Salmo 127, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia aquele que a guarda. E nós queremos construir a nossa cidade com o olhar do Senhor, com a sua presença. E absorvendo dele aquela maneira afetuosa e misericordiosa de tratar as pessoas para ir construindo um mundo de bem e de paz. É com estas palavras das diretrizes gerais da ação evangelizadora 2019-2023 que eu deixo vocês. Os párocos darão outros detalhes, qual rua ir, como se apresentar, o que fazer, do que falar. Levarão um folheto pequenininho com uma oração e uma bênção para a família que é visitada. Então a ação de vocês será grandiosa se cada um conseguir trazer de volta para Cristo com todo entusiasmo, nem que fosse só apenas uma pessoa, já valeu a pena, já o nosso trabalho valeu a pena, porque a vida sem Cristo tende a ser pesada, dura e amarga, e nós não queremos isto, nem para nós, nem para ninguém. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Então
Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão.